Bem, galera, na aula passada a gente terminou vendo o que era a relação de poder e nós terminamos com aquela perguntinha filosófica. Bem, professor, para que nós, seres humanos, precisamos da política e precisamos nos submeter a relações de poder? Então, a resposta a essa pergunta está no fato de que nós, seres humanos, somos os únicos seres da face da Terra que não estamos dominados pelos instintos. Porque, por exemplo, pessoal, aqui eu coloco essas figuras, né, de formigas, o leão e as leoas. Por quê? Porque os animais, as relações que eles têm entre eles já estão determinadas pelos instintos. Por exemplo, dentro de um formigueiro, não importa se o formigueiro é aqui no Brasil ou se o formigueiro é lá no Japão. Não importa se as formigas são pequeninas ou se elas são um pouquinho maiores. Não importa, são formigas, a relação delas sempre será a mesma. Operárias, soldados e rainha. Ou seja, pessoal, todo formigueiro ele vai estar determinado por essa regra dos instintos. Mas acontece assim conosco, os seres humanos? Não. Nós, seres humanos, diferente dos animais, nós temos a liberdade. E isso faz com que a nossa convivência seja muito conflitiva. Por quê? Porque eu posso, na minha liberdade, ter valores e você, na sua liberdade, pode ter outros valores totalmente diferentes. Por exemplo, nós, seres humanos, não estamos determinados totalmente pelos instintos, porque na sua casa, a sua família, ela se comporta de uma forma e o seu vizinho e a família do seu vizinho, por mais que ele seja ser humano também, que nem vocês, mas a convivência é totalmente diferente na casa deles. Então, devido à nossa liberdade, a nossa convivência ela é muito conflitiva, a convivência do ser humano. Então, o que o ser humano vai fazer, né? Para que a nossa convivência ela seja o mínimo possível conflitiva, o ser humano, ao longo da sua história, vai inventar o quê? A política. O ser humano ele tem que inventar relações de poder para que a gente não comece, aí na nossa liberdade, a viver em conflito. Então, ao longo da história da humanidade, o que o ser humano vai fazer? Ele vai inventar a política, ele vai inventar relações de poder, ou seja, leis, normas, regras, instituições, para que a nossa convivência ela possa ocorrer da maneira menos conflitiva possível. Por exemplo, pessoal, dentro da sala de aula existe uma relação de poder. Dentro da sala de aula existe uma política. Qual que é a política? Vocês, alunos, têm que prestar atenção enquanto o professor fala. Já pensou se não existisse essa regra, se não existisse essa norma, se não existisse essa relação de poder? Vocês acham que seria possível uma aula? Provavelmente não, né? Se não tivesse regra, por exemplo, todo mundo é livre na sala de aula para fazer o que quiser. O professor fala, mas o aluno não tem obrigação nenhuma de escutar, porque ele é livre. Já pensou, pessoal, seria possível uma aula assim? Provavelmente não. Então, faz-se necessário o quê? Uma política. Faz-se necessário o quê? Normas, regras, relações de poder. É aí que surge a política. É para isso que ela serve. E aí, pessoal, aqui entra a filosofia. Por quê? A filosofia política vai refletir o seguinte, pessoal. Beleza, é verdade, nós seres humanos precisamos de regras, normas, formas de poder para poder conviver de maneira menos conflitiva. Então, pessoal, nós precisamos de relações de poder, beleza, mas a pergunta que a filosofia vai se fazer a pergunta que a filosofia política vai se fazer será: toda relação de poder é justa? Toda relação de poder, toda norma, toda regra, toda lei, ela realmente é justa? Ela realmente é legitimada? O que significa isso? Pessoal, se eu quero ter poder sobre algum grupo, influenciar algum grupo, eu tenho que legitimar isso. Como assim legitimar? Eu tenho que mostrar para esse grupo, dar razões para esse grupo me obedecer, né? Então, se eu não dou razões, muito dificilmente esse grupo me obedecerá ou cumprirá aquelas regras. Então, pessoal, a filosofia política ela vai notar o quê? Que o ser humano sempre cria relações de poder, mas nem toda relação de poder é justa. Existem relações de poder que são injustas. Existem leis que são injustas. Por exemplo, o poder violento, ele é injusto. O poder que limita a liberdade do ser humano, que
discrimina alguns grupos, é um tipo de poder injusto. Então, a filosofia política é a parte da filosofia que vai se perguntar o quê? Será que toda forma de governo ela é justa? Será que existem leis, normas, regras de poder que são injustas? E, nos aprofundando mais nisso, a gente vai chegar à pergunta-chave da filosofia política, que é o que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. O que é justiça? Porque é só sabendo o que é a justiça que a gente vai poder saber se um governo é justo ou não, se uma forma de poder ela é justa ou não. E isso os filósofos vão trabalhar ao longo de toda a história da filosofia. Então, pessoal, nas próximas aulas nós veremos isso, né? O que os filósofos foram falando sobre o que é justiça. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui.